Olá, meus companheiros! Estou aqui para apresentar uma pequena videoaula, uma rapidinha, né? Basicamente, o que eu vou falar é cinemática vetorial e MCU, na verdade. No caso, eu vou primeiro passar a cinemática vetorial, o básico de tudo, que provavelmente vai cair amanhã, e depois eu vou passar o MCU misturado um pouquinho com isso aqui para poder entender melhor. E no final eu vou fazer alguns exercícios para fixar. E saibam que tipo, todas as fórmulas que eu passar, tudo vai estar na descrição, tudo certinho. É, inclusive um PDF, provavelmente vou tentar deixar para vocês. E talvez umas sugestões de atividades e tal, mas a gente se fala melhor depois, beleza? Então vamos lá. Cinemática vetorial. Cinemática vetorial é a mesma coisa que escalar, praticamente, tá? A gente usa os mesmos símbolos e tal, delta S, delta V, tá? Mas a diferença é que a cinemática vetorial, ela usa grandezas vetoriais, né? No caso, o nome já supõe, né? Ela, tipo, basicamente as grandezas vetoriais, elas são as mesmas que escalar, digamos assim, só que elas precisam do quê? O que um vetor precisa? De sentido, direção e magnitude, isso mesmo. Então, a gente tem as grandezas físicas, ΔS, ΔV, todas com uma setinha para representar que elas são grandezas vetoriais. No caso, a gente tem esse exemplo, né? Uma trajetória meio circular, assim. E o que acontece? Tem uma partícula que ela vai daqui até aqui. Ela passa todo esse percurso, tá? E todo esse percurso aqui de cima é o ΔS dela. Ou seja, o deslocamento escalar dela, tá bom? O deslocamento vetorial já é outra coisa. Ela é como se fosse a flecha do início de onde ela foi, ou seja, daqui do S1, até onde ela terminou, que é S2. E aí a gente tem uma flecha que define a trajetória da partícula. Partícula vocês podem entender basicamente como um carro, um caminhão, o que vocês quiserem, tá ligado? É só um negócio para representar. Só para dizer mesmo, tá? Só para dizer. E beleza. Então, é basicamente um deslocamento vetorial, posso dizer assim, ele é definido dessa forma. ΔS é igual a S2 menos S1, beleza, suave. Acho que já tá de boa. Tem tipo ΔV, né? No caso, velocidade vetorial também é a mesma coisa, é ΔS, só que no caso vetorial, sobre ΔT, beleza? É isso. O que acontece é o seguinte, vocês provavelmente já devem ter percebido esse desenho no meio do quadro, né? O que vai acontecer? Esse desenho aqui, ó, vocês podem chamar esse cara aqui de José. José é um bom nome, ou não sei. Esse carinha aqui, ele basicamente ele tá fazendo essa trajetória. Essa trajetória, ela pode ser definida como θ, tá? Trajetória θ. Mas eu vou explicar melhor depois no vídeo, mas basicamente o que ele vai fazer? Ele vai ter uma velocidade para cá. Essa velocidade também vetorial, ela sempre é tangente à trajetória, tá? Então, tipo, se a gente tiver um movimento retilíneo, uma partícula estiver aqui e ela vir para cá, essa partícula que está aqui, ela vai ter uma trajetória para cá e, consequentemente, uma velocidade também para cá. Beleza? Nesse caso, a velocidade é para cá, sempre tangente à trajetória. Esse cara aqui, que também andou, sempre vai ser assim, tá? Velocidade tangente à trajetória, lembrando. E o que acontece? Esse cara, ele também vai ter uma vai ter um outro vetor, né? Que vai ser a aceleração centrípeta, tá? A aceleração centrípeta a gente chama de ACP, tá? ACP, eu vou colocar aqui, ó. ACP, tá? ACP é aceleração centrípeta, tá? O que é isso? Basicamente, é o que vai coordenar a partícula para
seguir uma linha, não uma linha, mas para seguir o círculo, tá? Então nesse caso, esse cara aqui ele vai seguir o círculo pela soma, ou seja, soma de vetores, não sei se vai ter exatamente na prova, mas eu acho que é sempre bom dar uma relembrada, tipo, Pitágoras para achar o módulo, se for um triângulo retângulo, tipo isso, tá? Se não for, a gente usa a lei dos cossenos, né? Tals. Tá bom? Então é isso. A aceleração centrípeta, ela vai estar sempre perpendicular para cá, tá? Sempre perpendicular à velocidade, ao vetor velocidade da partícula, do móvel, né? Sempre, tá? Por quê? Porque ela também vai sempre apontar para o centro, tá? Ela vai ter uma direção e sentido voltado para o centro. Isso é importante vocês saberem. E tá, para a gente calcular o módulo da aceleração centrípeta, vou colocar o módulo para especificar, mas aceleração centrípeta geral, basicamente, o que vai ser? Vai ser dado por módulo de V, tá? Módulo é o valor, o tamanho, né? Tanto faz. Só para não dizer que é o sentido ou a direção que a gente quer. É o módulo do vetor ao quadrado, tá? Ao quadrado, sobre o raio da circunferência, que seria esse aqui. Beleza? Então é isso. A gente também pode reescrever como isso aqui, tá? Eu vou especificar melhor depois, não se preocupe, não se assuste, por favor, não é o que eu quero, tá? Mas isso aqui se chama ômega, tá? Então é ômega ao quadrado vezes R. Ômega é a velocidade angular, tá? Nesse caso a gente não definiu, mas tipo ele teria uma velocidade de θ, né? Ele tipo basicamente andaria daqui. Em relação ao círculo, ele teria uma certa velocidade angular, por isso ângulo, entendeu? Do círculo. E não linear, que é o que a gente chama pelo V, tá bom? Vou falar melhor depois. Beleza. É bom que vocês anotem também, ajuda. Depois eu vou tentar resumir. Então, ACP igual a V módulo de V ao quadrado sobre R, tá bom? Então, basicamente é isso. Acho que já pude definir. Então, vamos agora para MCU realmente. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bom. Basicamente agora vamos analisar o movimento circular e uniforme. Bom, para começar, a gente tem que entender o que é isso, né? Basicamente, acho que tá bem óbvio. É um movimento em um círculo, tá? Então, tipo, basicamente vai ter uma partícula, como sempre, que vai estar se movimentando, ou também pode ser simplesmente uma coisa que rode, ou que faça um movimento circular, tá? Bom, a gente tem algumas propriedades também próprias dela, vamos dizer assim, que é análogo também às grandezas que a gente já conhece, que são escalares, tá? Eu fiz uma tabela para poder ver melhor, né? Porque o que acontece? A gente, nesse caso, divide entre dois tipos, né? A gente tem a linear, né? As grandezas lineares, que seriam basicamente... Cara, grandezas, tipo... que a gente pode medir numa régua, eu vou simplificar desse modo. Por quê? Como assim medir numa régua? Tipo assim, a gente tem uma partícula, nesse outro exemplo, que vai se deslocar daqui até aqui, tá? Nesse círculo todo. Ela andou θ graus, tá? Esse aqui é o símbolo do θ. Ela andou θ graus, tá? Imagina uma bicicleta, você está andando numa bicicleta, tá? A bicicleta vai andando, a roda vai rodando, você deu uma volta com a roda, tá? Quanto que você andou com a bicicleta? Você consegue calcular, tá? Porque o que acontece? O tanto que a roda girou, nesse caso, tanto que a partícula andou na circunferência, vai ser medido em graus, tá? Que é no caso θ. Esse θ, e assim como outras grandezas do MCU, podem ser
traduzidas, transcritas também em linear, em algo medível como regra, entendeu? No caso da bicicleta, a gente consegue saber o quanto que ele andou, quanto que a roda andou, entendeu? Então, basicamente, a gente transcreve do angular, que é, no caso, no círculo, com graus, com tudo, para o linear, que é o que a gente está, pode dizer, habituado, tá? Que, basicamente, medível em escalas, assim, tá? Para fazer essa conversão é bem simples, tá? É só multiplicar pelo raio. Você tem o raio do círculo, certo? Que nesse caso define como R. Esse R a gente simplesmente multiplica pelas grandezas que tem aqui, para a gente saber o análogo ao outro tipo. E então, nesse caso, a gente tem ΔS, que é isso aqui, certo? Ou seja, se a gente tiver um barbante que está meio que assim, a gente vai saber o quanto que a partícula andou em si linearmente, tá? Então, a gente tem um barbante aqui, a gente estica ele e a gente sabe mais ou menos quanto que a partícula andou. Na verdade, exatamente como a partícula andou. E para fazer isso, a gente nem precisa de um barbante, né? A gente só precisa saber o ângulo e o tamanho do raio. E aí multiplicar, né? Θ multiplicado pelo raio vira o ΔS, que é isso aqui, certo? Mesma coisa para velocidade, para aceleração, né? Velocidade, no caso, velocidade linear, ela da partícula vai ser igual ao tanto, certo? O tanto que ela andou angularmente sobre o tempo, né? O intervalo de tempo, vezes o raio. Aqui a gente define a velocidade angular, né, o nome, como sendo ômega, que é esse símbolozinho aqui. O ômega, no caso, vai ser igual ao que eu falei, né, vai ser o Δθ sobre ΔT, que é a mesma fórmula que a gente está habituado, certo? ΔS sobre ΔT. E, sabe, basicamente é isso. Mas a gente também pode escrever ele de outra forma, conseguir ele de outra forma. A gente consegue através de uma coisa chamada período ou frequência, né, que são também análogos. O que acontece? Período, frequência. Período é esse tesão, a gente chama. O tesão, ele é inversamente, isso aqui é inversamente proporcional a esse aqui, que é a frequência. Que ou seja, é 1 sobre a frequência, o tesão. E basicamente o que ele é? Pensando num cotidiano seu, ele seria basicamente o tempo que um certo fenômeno, uma certa coisa acontece, tá? E que, claro, essa coisa seja periódica, precisa ser, para que tenha um período, entendeu? Período, periódico. Então, basicamente imagina uma situação em que você tem um alarme, né? Ou melhor, você tem um relógio, né? O relógio, ele tem os ponteiros dos minutos, das horas andando. Por exemplo, eu quero saber, tipo, quando eu falo qual é o período que esse relógio, que o ponteiro das horas demora para ele dar uma volta, eu estou querendo saber basicamente quanto tempo ele demora para dar uma volta, entendeu? Tipo, o período do relógio, do ponteiro das horas, vai ser 12 horas, então, tá? No caso, período igual 12 horas, beleza? E frequência, basicamente, matematicamente é o inverso, mas a gente pode pensar como sendo, tipo, quantas vezes esse tal fenômeno acontece em um segundo. Nesse caso, a gente tem um outro exemplo que seria, por exemplo, quantas vezes uma pessoa incessantemente bate na sua porta a cada segundo. Vamos dizer que sejam 10, né? Então a pessoa vai, com certeza é mais rápido que isso, né? E em um segundo ela bate 10 vezes. Essa é a ideia da frequência. No caso a gente vai usar, tipo, a gente vai usar basicamente no movimento circular para escrever a mesma ideia. Tipo, quantas voltas, né, quanto que a partícula angularmente, né, a partícula anda num círculo em um segundo. Quanto que ela anda no círculo em um segundo. Essa é a ideia da frequência, por exemplo. Tipo, o período, ele é medido em segundos, né? Tempo, segundos, unidade de medida básica. Frequência é medida em hertz, que basicamente também é frequência. E o RPM, ou RPM na verdade, que seria rotações por minuto.
esses dois aqui, o Sistema Internacional de Unidades, basicamente é o Hertz, tá? Mas, normalmente, provavelmente eu acho que vai ter esses dois, né? Que é o normal, que tem exercícios e tudo. Então, é importante que vocês saibam o que é cada um. Basicamente, é só uma unidade de medida para a frequência. Só que um é mais usual, por exemplo, dar rotações por minuto, é usual em círculos, né? Em movimentos circulares. Esse aqui já é mais usual em, não sei, pêndulos, por exemplo, né? Quanto que uma bola que está balançando, ela faz isso em um segundo, né? Quantos balanços ela faz por segundo. Essa é a ideia do Hertz. Ou para outras coisas, qualquer outras coisas, na verdade, né? Então é isso. A velocidade angular, né, o ômega, ele é medido em radianos por segundo, tá? É importante que vocês saibam disso, porque, ó, a gente não mede, no caso em física, a gente não mede em graus, certo? Então você precisa saber quanto que valeria o radiano para você conseguir ter uma ideia e fazer a conversão certinha. Eu coloquei aqui, ó, pi radianos é igual a 180 graus, tá? Então 180 graus, tá? Meia circunferência é igual a pi radianos. Tá? Provavelmente se vocês pegarem um caderno, livro e tal, você vai ter o porquê de ser pi radianos, tá? Mas basicamente é que tem a ver com o raio, né? Então, pi vezes o raio na medida da circunferência. Então, eles adotaram como uma medida análoga ao grau, né? Vamos dizer assim, não sei. É uma história assim, tá? Então, basicamente, o geral é isso, tá? Mas uma coisa importante é basicamente que se a gente tiver a mesma partícula andando daqui até aqui, o que a gente vai ter, tá? Vamos ver, o que a gente vai ter com essa partícula? A gente vai ter que ela andou pi radianos, né? Ela teve então um delta θ de 180 graus, tá? Não coloque 180 graus, mas estou colocando para quem não está manjando isso aqui ainda vai entender. 180 graus que também é igual a pi radianos, certo? Então ela andou 180 graus. Esse aqui é o delta θ, tá? Que é o... Não, beleza, já falei, né? A gente vai ter também o deslocamento vetorial, que a gente já viu, que nesse caso, pasmem, vai ser isto daqui, tá? Não deve ser surpresa para ninguém, mas já que ela fez um movimento assim, ou assim, não lembro como é que eu tinha feito, mas ela fez algum movimento em 180 graus, vamos dizer que é para cá no caso, ela fez um movimento daqui para cá, então ela saiu daqui e foi para cá. O vetor, né? Então o ΔV angular dela, não, delta não, perdão. O vetor de deslocamento ΔS vetorial vai ser igual a 2R, tá? O módulo, perdão, é o módulo, é o valor, que vai ser 2R. Beleza? Só para não lembrar, só para lembrar, tá? E entender mais ou menos isso. Agora a última parte, ou penúltima parte. Bom, então a gente vai ter ainda no movimento circular uniforme as transmissões entre movimentos. Ou seja, basicamente a gente vai ter dois corpos, né? Ou pelo menos duas rodas rodando, as polias, o que é que seja, mandando movimento uma para outra, ou pelo menos tendo a mesma velocidade regular ou a mesma velocidade linear, tá? Basicamente, são dois casos, tá? Se tiver, por exemplo, uma polia que ela tá rodando, por exemplo, para cá, tá? Não tá muito perfeito o desenho, mas eu espero que vocês entendam, tá? Elas estão girando com uma velocidade v para cá, certo? Cada uma delas vai ter um W,
né, um ômega, tá? Essa polia A vai ter uma velocidade angular diferente da B, mas elas vão ter a mesma velocidade linear, tá? Nesse caso de polias e no caso de engrenagem também. Eu não vou saber desenhar engrenagem porque é muito difícil, principalmente uma lousa. E aí, basicamente, também tem a relação entre engrenagens, tá? Tipo assim, essas aqui são... Tô tentando representar, tá? Perdão. Mas essas aqui também vão ter a mesma velocidade linear, porém não necessariamente velocidades angulares iguais, tá? Então, basicamente é isso. A velocidade V aqui deles vai ser igual, né? Mas a angular não necessariamente. Então, nesse caso, VA igual a VB, tá? Só. A e B também. Agora a gente também tem uma outra possibilidade, que é se essas duas rodanas, rodas, não importa, estejam no mesmo eixo. Aí o negócio muda, né? Porque o que acontece? Esse bicho aqui, tá? Ele com certeza, né? Com certeza vai ter a mesma velocidade se ele estiver girando para... Por favor, imaginação é tudo. Tô brincando, mas... Eles vão ter a mesma velocidade angular, certo? Só que nesse caso, quase o oposto desse, eles não necessariamente vão ter a mesma velocidade linear, tá bom? Então, vamos definir aqui. Então, beleza. Basicamente é isso. Não está muito organizado nesse caso, mas acho que eu vou dar o PDF tudo certo com isso até... Enfim, até meu sono pegar. E... Então é isso. Obrigado pela atenção de vocês, tá? Termino uma revisão geral do conteúdo que provavelmente vai ter amanhã. E... Então, se alguém tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode perguntar pra mim, manda no chat, o que quer que seja, tá bom? Não importa. Quer dizer, por favor, relacionado ao assunto. E então, é isso. Muito obrigado.